Olá, sejam bem-vindos, que Deus ilumine você e te conceda paz e muita saúde e muita sabedoria da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você uma grande profecia que está na Bíblia, no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, que lá fala sobre a grande fome e sede de ouvir a Palavra de Deus que vai acontecer. Isso já está começando a acontecer. Mas veja, Deus ele fala no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, e será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. João, quando esteve na ilha de Patmos, ele teve uma visão do céu, e Deus iluminou sua mente e mostrou a ele que haveria um anjo pregando o Evangelho, e ele vê no livro de Apocalipse, ele escreveu em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, ele escreveu assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno, para pregar a todos que se assentam sobre a terra, povos, nações e línguas, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. João ele viu um anjo, que significa mensageiro, e o anjo ele tinha pressa, ele estava voando, ele tinha pressa de pregar o Evangelho. E o anjo também falou: olha, temam a Deus e dê glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então essa é a mensagem do fim dos tempos, essa é a última mensagem da proclamação da mensagem de Deus, é essa. É pregar a mensagem de Deus, mostrando às pessoas que todos precisam entender que Deus é Criador e mantenedor, e que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o único que salva. Então todas as pessoas precisam saber disso, temer a Deus, se prostrar perante Ele, se humilhar perante Ele e adorá-lo, louvar o nome de Deus e reverenciá-lo, porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada somente a Deus. E João ele viu isso numa das visões, ele viu um anjo voando, o anjo tem pressa de pregar o Evangelho de Deus, ele tem pressa de pregar a Palavra de Deus. Mas veja, o anjo ele está pelo meio do céu pregando a todas as pessoas, levando o Evangelho de todas as pessoas. O Evangelho é a Palavra de Deus que está escrita, o Antigo e o Novo Testamento, que fala sobre a criação de Deus e mostra Deus como Criador de todas as coisas, e mostra também Jesus como Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa é a mensagem que tem que ser pregada. Mas eu falei que na Bíblia também está escrito em Amós capítulo 8, versículo 11 e 12, que haverá uma grande fome de ouvir a palavra de Deus. Como assim? Se o Evangelho está sendo pregado em todo o sistema de tecnologia, televisão, internet, aparelhos eletrônicos, todos estão falando, mensagens estão sendo explanadas, pregadores e líderes falando do amor de Deus, da palavra de Deus, mas como assim haverá uma grande fome? A palavra de Deus fala. E você sabe que o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Não é assim? Então veja o que diz Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Se você tem uma Bíblia em suas mãos aí, estude, procure, abra, para que você veja o que está escrito no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 e o verso 12. Eu quero ler para você também. E diz assim, Amós, ele fica antes do livro de Jonas, fica depois do livro de Daniel. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. O verso 12 continua dizendo: andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Olha o que diz o verso 13: naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Você viu o que está escrito no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. A Bíblia diz que Deus enviará fome e sede de ouvir a palavra dele. Por quê? Por que isso? Sabe, meus queridos irmãos e irmãs, olha só, você precisa entender que em meio
há milhares de pregações da palavra de Deus, há milhares de mensagens, elas estão sendo pregadas sem a essência da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque está sendo pregada a mensagem e ela não está tendo a essência do amor, da transformação que o poder de Deus através de sua palavra tem. Você precisa entender que hoje não se prega para praticar, para viver a palavra de Deus. Então aí é onde está o perigo, o grande erro, porque haverá fome e sede. Milhares de pessoas estão se enchendo, mas o seu exterior e o seu interior está ficando vazio. Isso é um grande perigo para as pessoas que pensam e veem assim. Haverá um momento em que milhares de pessoas que estão fracas na fé, que não estão dando ouvido para a palavra de Deus, haverá esse momento que elas vão sentir fome e sede, mesmo tendo a palavra de Deus na sua mão, mesmo escutando pregadores falando, alguns pregadores falando, não vai preencher o vazio dentro de si. Então essa é a fome de ouvir a palavra de Deus, de se saciar. Porque Jesus disse, aquele a quem eu der de beber, ele se tornará uma fonte que jorra para a vida toda. Então, eu te aconselho a se consagrar cada vez mais na palavra de Deus, a buscar, a conhecer através do Espírito Santo de Deus, para que você possa se encher, para que você possa ficar saciado da palavra de Deus e não venha sentir fome quando essa profecia se cumprir. Então hoje se prega a mensagem, mas está faltando a essência, que é viver. Está faltando a prática da palavra de Deus. Porque João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, veja o que ele diz lá. Eu quero que você entenda o que está escrito, para que você possa cada dia mais exaltar o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele. João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem, e aqueles que guardam a palavra dessa profecia, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que leem, bem-aventurados são os que praticam, os que vivem, porque aí sim se cumpre a essência da palavra de Deus na vida da pessoa. Porque muitas vezes procuramos só escutar, procuramos só ver, mas não praticar. Então milhares de pessoas vão sentir fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Então vai sentir fome e sede da essência da palavra de Deus em seu coração. E o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção e ele dá alguns conselhos. Ele fala no livro de Efésios, capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 13 ao 17, no livro de Efésios, se você tem sua Bíblia aí, procure, para que você veja o que o apóstolo Paulo, ele nos diz o que devemos fazer, no capítulo 6, versículo 13 ao verso 17, do livro de Efésios, está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala para cada um de nós. Ele diz assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você precisa tomar a armadura de Deus em sua vida. Verso 14, ele fala assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo, do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Glória ao Senhor.
Então, meu irmão, minha irmã, isso precisa estar dentro de nós, dentro do nosso coração, na nossa mente, porque essa é a essência da palavra de Deus. Esse é o segredo para que eu e você não venha sentir fome nem sede da palavra de Deus. Que eu e você não venha sentir fome nem sede de ouvir a palavra de Deus, porque nós estaremos ligados, estaremos saciados pelo poder da palavra do Senhor. Então isso serve de alerta para milhares de pessoas. Milhares de pessoas precisam entender isso hoje, porque esse tempo está próximo. Porque líderes estão pregando a palavra, mas sem a essência. Estão motivando pessoas, mas não para o reino de Deus. Estão preparando pessoas, mas não para viver eternamente. Estão preparando pessoas, mas não para seguir a Jesus. Então isso é um grande risco, porque atrás de muitos deles, o inimigo, Satanás, está usando com a sua astúcia, com a sua ilusão, está levando pessoas a se afastar de Deus, a estar preenchido com as coisas desse mundo e não com as coisas celestiais. Então eu convido a você, cada dia mais, estudar a palavra de Deus, porque é aqui que você vai beber da água e vai se alimentar do pão da vida. É aqui, para que quando essa profecia vier, de fome e sede da palavra de Deus, você não seja atingido. Que Deus ilumine você e te use cada vez mais. Que Deus faça resplandecer a palavra dele dentro do teu coração e na tua mente. Que Deus possa saciar a tua fome e sede de justiça da palavra de Deus. Porque você será bem-aventurado. Você será bem-aventurada se praticar, ouvir e buscar do Senhor a água e o alimento que te fortalece. Que Deus te ilumine e te guarde e te abençoe muito, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é fiel e não falha, Jesus Cristo, o justo. Amém.